Olá pessoal, bem-vindo ao Boas Opções. Uma coisa que também sempre me perguntam é o seguinte: Campos, quando foi que você começou a ter consistência? A partir de quando, né, você ficou feríssima no mercado e passou a ter acertos mil e passou a ser o cara não sei das quantas e não sei o quê? Nunca. Nunca, a resposta é nunca. Ah, você passou a ter consistência? Sim, passei a ter consistência. Quando que eu mudei a passei a ter consistência? Quando eu passei a ter controle de risco. Até então, até então, durante muito tempo, infelizmente, a gente vai operando de acordo com aquelas conversas fiadas de que o stop tem que ser duas vezes é, menor do que o alvo e não sei o que, e achando que isso é controle de risco. Isso é uma parcela ridiculamente pequena do que é um controle de risco. Tá? Mas é o que a maior parte das pessoas aprende por aí, é só o que eles seguem. Até eu começar a ter controle de risco para valer, utilizando várias outras técnicas de controle de risco e reaplicação de capital, não tinha consistência. Porque você acerta e erra pra cacete. Dá aquelas coisas assim, ganhei muito dinheiro aqui, perdi muito dinheiro ali, ganhei muito dinheiro aqui, perde muito dinheiro. Isso é péssimo, porque isso é péssimo pro seu emocional e péssimo pro seu bolso, porque ocasionalmente uma dessas perdas muito intensas pode ser o suficiente para você quebrar. Você pode não perder todo o teu dinheiro, mas pode ser uma perda tão intensa e tão absurda que seja virtualmente impossível recuperar. Tá? Então, a primeira parte do vídeo fala sobre isso. Quando você começou a ter consistência? Quando passei a ter controle de risco. O que levou, infelizmente, para mim, tempo mais do que suficiente para eu perder fortunas de dinheiro. Fortunas de dinheiro. Mas a ideia desse trade aqui não é esse. A ideia desse trade, não, desculpa, desse vídeo não é esse. É mostrar o seguinte: embora a gente tenha consistência, embora eu tenha controle de risco, embora eu seja um trader profissional, embora eu viva de fazer isso, a gente nunca, jamais na vida vai ser perfeito. Que muita gente acha assim, que a partir de um certo ponto, você faz os três e acerta tudo. Não, não é verdade. Tá longe de ser verdade. Eu tomo stops e tomo muitos stops. Tá? Muitos mais do que eu gostaria de tomar. Tomo stop pra cacete. E muitos deles são caros. Tá? Por quê? Porque o meu modelo testado e aprovado é um modelo que, quando dá lucro, dá um lucro muito grande. Sim, mas quando dá um stop muito grande também. Tudo isso está aprovado dentro do meu controle de risco, mas é um prejuízo violento. Eu quero mostrar um trade que eu fiz sexta-feira e que me deu, por exemplo, um calor desgraçado. Desgraçado. Tá? Vamos lá, vamos mostrar isso aqui. Isso aqui foi um trade no dólar e o dólar estava operando assim nos 15 minutos. Tá? Se você observar aqui, você vai ver que ele fez um movimento muito lateralizado durante boa parte da manhã, fez um movimento numa tentativa forte de ir para cima, atingiu uma região de resistência e caiu. Caiu forte. Tá? Caiu forte. É, na situação em que estava essa situação aqui, eu vi que isso aqui era provavelmente um candle ignorado. Daqueles que eu falei recentemente, tem um vídeo aí. Isso aqui parecia um candle ignorado e eu vi isso. Não foi, mas você não percebeu? Percebi, vi. Caso isso fosse, porque não estava certo que isso ia ser, caso isso fosse um candle ignorado, ele provavelmente ia jogar esse valor aqui para baixo, 34 pontos daqui para baixo. Então eu poderia esperar uma queda até mais ou menos 572, certo? Então, quem estava operando a favor da tendência tinha que ter operado a perda desse mínimo aqui e ir embora para baixo. Não era o meu caso. Por que não era o seu caso, Campos? Não era o meu caso porque essa linha que você está vendo aqui é a média de 20 do diário. Do diário. E a média de 20 do diário é uma média extremamente importante na forma como eu opero. Mas você não opera intraday? Sim, eu opero intraday, mas as médias do diário são muito importantes. Tá? Então, nessa situação aqui, eu estava entre a média de 9, tá aqui ó, em azulzinho, e a média de 20 do diário. É uma zona complexa de operar. E é uma zona de volatilidade para operar. Portanto, eu, dentro de um modelo específico de volatilidade que eu tenho, fui operar volatilidade aqui. Então, o trade, deixa eu andar um candle para baixo. O preço fez isso aqui, ó, rompeu, quem estava na tendência pegou e estava indo, né, bonitão aqui no negócio. Eu comecei a comprar. Comecei a comprar aqui, dentro do meu modelo, é um modelo específico. Aí eu comecei a comprar. E o troço, ó, caiu. Mas esse candle, onde eu comecei a comprar, fez este volume com este candle aqui, depois do movimento já um pouco andado. Então, a primeira impressão, isso aqui era na hora, né? Assim, ó. Isto é uma exaustão.
Isso é uma exaustão. Embora tenha acionado um trader ignorado aqui, continua sendo uma exaustão. Eu tenho a média de 20 a meu favor do diário e eu fiz a primeira das compras aqui. A entrada é fracionada, é o padrão do trade, ele faz várias e várias entradas. Pô, entrei ali e olha o calorzão que deu, né? Já de primeira foi no alvo. Observa que o alvo disto aqui, ó, já foi dado. Eram 34 pontos, 34 pontos foram. Olha lá, andou até um pouquinho mais aqui. Então, quando fez esse segundo candle, era o alvo deste movimento depois de uma exaustão. O meu padrão dentro do meu setup ainda era para fazer compras. Eu fui fazendo compras aqui durante esta queda. E ele fez mais isto aqui. Parou ali. E eu tô comprado aqui e comprado aqui com baita prejuízo. Eu estava com lucro, tá, galera? Eu estava com lucro aqui de trades feitos aqui embaixo. Esse lucro se transformou em prejuízo. Algumas pessoas vão falar assim, mas você nunca pode permitir que um lucro se transforme em prejuízo. E eu concordo com você. No mesmo trade. Tá? Um trade que está dando lucro não pode se transformar num trade que está dando prejuízo. Isso é um erro, crasso. Agora, a sua mão estar positiva no dia, mas se tornar negativa, isso poderá acontecer se aparecer o modelo que você tem que operar. Quando o modelo aparece, eu tenho que operar o modelo. Faz parte das obrigações do trader que faz o day trade dentro de um modelo específico. Eu tenho alguns modelos, esses modelos obrigatoriamente têm que ser operados se eu estiver na frente da tela. Eu não posso deixar de operá-los. E aí eu operei. Isso aqui que era positivo virou negativo. O que é muito ruim, porque você vê o seu dinheiro virar titica de galinha. Parou aqui e isso aqui, ó, você pensa, isso aqui são 15 minutos. Obviamente que você, quem estava aqui olhando, eu, tô vendo isso aqui a cada 5 segundos. Então você está olhando 5 segundos e o teu dinheiro virando titica. E você ali. E eu com alvo em 189. Meu alvo, conforme isso aqui foi sendo feito o trade, minha primeira entrada foi ali, depois teve outras várias, o meu alvo era em 189. Eu fiz uma parcial aqui, no final desse, quando esse candle aqui acabou, eu fiz uma parcial grande. Eu já tinha voltado para o lucro, mas não tinha ainda recuperado tudo o que eu tinha antes e mais o que eu tinha arriscado aqui, né? Porque, vamos dizer que eu tinha R$ 1.000. Perdi e fiquei R$ 1.000 negativo. Quando eu fiz essa parcial aqui, vamos dizer que eu tivesse R$ 600. Eu estava no lucro, mas não estava com o lucro anterior, mais o risco que eu corri nisso. Captou? Então, eu fiz uma parcial aqui e estamos no trade. Olha o trade, vai lá. Lembre-se, a minha saída estava em 189. O troço foi a 188,5. Aqui, foi a 188,5. E caiu. E caiu. E aí começou a andar, ó, para baixo. Começou a andar para baixo. Aí você fala assim, pô, mas um trader profissional não pode fazer, não sei o que, blá, 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 aquelas coisas, né? Cara, um trader profissional tá no trade que ele tinha que estar. Meu trade era esse. Eu não ia sair do trade porque não chegou no alvo. Chegou perto do alvo. Eu saí na parcial e estava no trade. Controle de risco no modo estamos funcionando. Tá? E aqui, mas observe que isso já tem, para um day trader, isso é muito tempo, tá? Eu estava no trade há 1 hora e pouco. É muito tempo. Normalmente meus trades de dólar, eles são, como eu falei num vídeo anterior, quanto mais tempo você estiver exposto no mercado, maiores as chances de você tomar um toco. Meus trades aqui, eles geralmente duram 5 minutos, 10 minutos, não passa muito disso. Eu estava 1 hora e 15. Então, você fez isso. Não foi de novo no 1,90. Não foi. E caiu. Desculpa, no 1,89. E caiu. Ele chegou pertinho do 1,89. Ele chegou no 1,89. Quanto tinha sido? Nesse ou no outro? Deixa eu ver aqui. Nesse aqui ele foi no 1,89. Mas não pegou a minha ordem. Você tem noção da raiva que isso dá? Você está no trade, você tem a ordem posicionada 1,89. O troço vai no 1,89 e não pega a tua ordem. E cai. Muita gente teria saído aqui. Eu também não poderia recriminar o cara de sair aqui. Ele teria ainda tido menos lucro do que poderia ter tido no dia, mas não seria um mau negócio ter saído aqui. Como eu já estava no lucro e já tinha puxado o meu stop para um ponto em que eu não teria mais prejuízo, né, eu me mantive no trade.
E tudo isso eu estou falando para vocês perceberem como um trader que é profissional faz. O amador desespera, sai. Ah, mas já deu, pelo menos já perdi. Quando vira do vermelho para o verde, é muito comum isso acontecer. O cara estava no lucro. Aí ele começa a ter prejuízo. Na hora que vira pro verde, R$ 1, o cara sai do trade e fala: ah, pelo menos não tenho mais prejuízo. Só que isso, cara, no longo prazo vai te quebrar. Porque nem sempre vai voltar. E aí você tá saindo, quando tá dando lucro, você tá saindo antes. Então do lucro você sai rápido. Do prejuízo você não sai rápido. Quando isso for se somando ao longo dos anos, você vai ter muitos mais prejuízos do que lucro. Então não dá certo, a matemática não fecha. Então nesse caso aqui, eu não recriminaria o cara já de ter saído nesse candle por causa desse infortúnio. Foi no preço e caiu. Acontece. Mas eu estava no preço. O que aqui dava para fazer? Dava para refazer a mão. Como assim refazer a mão, Campos? Pensa, eu tive uma subida e desfiz parte do trade. Quando o trade volta, eu posso refazer. Se o motivo pelo qual eu estou no trade não mudou, o meu setup segue valendo, a minha motivação para estar no trade segue factível e real, nada mudou, eu posso voltar a refazer a mão. Vamos dizer que eu tinha 10 contratos, tinha vendido 5, esperando dar o alvo com os outros 5. Quando volta a cair para um preço que eu possa recomprá-los diminuindo meu preço médio, eu recompro aqueles 5 para aguardar esse retorno aqui. Você aumenta o seu risco? Sim, eu aumento o meu risco. Eu volto com o meu risco para o que era antes. Mas eu tive um ganho. Portanto, o meu preço médio nesta operação vai para baixo. Nunca tinha pensado nisso, Campos? Pois é. Pois é. Mas isso é uma coisa que se faz e muito. Bom, vamos continuar aqui com o trade. Aí o trade fez esse. Tava aqui nesse negócio. Tá, a mão foi refeita. Ele ficou aqui, olha o temor que se passa. Tal, e não foi, não foi. Ah, mas aqui foi. Aqui foi no preço, o alvo era o mesmo, não tinha saído, o alvo era o mesmo. Tá? Foi, depois a mão tinha sido refeita, portanto, quando chega aqui, chega com o número de contratos original, mas uma parte dele, metade, eu já tinha faturado nessa subida. Então, esse trade acabou dando lucro maior do que o esperado dentro do modelo pela utilização do refazimento da mão aqui, que é uma coisa arriscada. Não recomendo que você faça sem ter testado e sem ter experiência de mercado. Bom, o preço foi lá, foi no meu ponto, mas isso aqui levou mais ou menos 2 horas, tá? Mais ou menos 2 horas, foi um pouquinho menos de 2 horas. E isso aqui deu um bocado de calor, tá? Um bocado de calor. Então, a ideia era chamar a atenção para vocês de que nunca um trader opera perfeitamente. Ele nunca vai ser perfeito, ele nunca vai ser o dominador do mercado, ele nunca vai ser o fodástico, ele nunca vai ser nada disso. Ele é simplesmente mais um trader no mercado. A diferença de um amador para o profissional, galera, além do controle de risco, principal diferença, o controle de risco. O controle de risco é a principal diferença. Tá? O fato de que o cara tem capital para poder operar isso, a maior parte dos amadores não tem capital para operar esse tipo de coisa e não deveriam operar, portanto, esse tipo de coisa. Um profissional tem, né? Geralmente tem e deve ter, senão ele não, senão cedo ou tarde ele está limado disso aqui. Mas é o sangue frio de se manter na operação. O tempo de tela que a gente tem, por exemplo, eu estou no mercado desde 2008, tá? Vai completar, está completando agora, eu não lembro exatamente a data, mas foi mais ou menos por agora, vão completar 14 anos de mercado. Então vou botar que fossem 14, só para facilitar a conta. 14 vezes 252, que são o número de dias por ano de trade no mercado, e eu estou no mercado todo santo dia. E eu fico 8 horas por dia, todos os dias. Ah, mas Campos, você às vezes faz a sua meta, não sei o que, muito cedo. Mas eu não saio da frente da tela do computador. É o meu trabalho. Imagina que você fosse um médico, tá? E você tivesse assim, eu preciso ganhar por dia para pagar as contas. Não sei, vamos dizer, R$ 500. Aí na sua primeira consulta da manhã, é um paciente particular, te paga lá R$ 300. Vem o segundo paciente, é um plano de saúde que te paga R$ 70. Daqui a pouco vem um outro paciente, também particular, R$ 300. Pronto, deu 500. Galera,
Chega pra secretária, galera, fecha aí, ó, vai todo mundo embora, que eu acabei o dia, já fiz minha meta, tá, ó, tchau pra vocês, show, e amanhã eu volto. Já imaginou isso? Não funciona, não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona, isso não existe, tá? Eu sou um trader profissional, eu vivo disto, então o meu trabalho é este, 8 horas por dia, todos os dias. E agora vão entrar as horas, né? Vezes 8, tá ali. Então eu tenho aproximadamente, tem aí umas férias que eu tirei e tal, então não vai dar exatamente esse número, mas também tem dias que eu fiquei muito mais do que 8 horas. Tá? Você bota aí umas 28 mil horas de tela. É um bocado de horas. Tá? É um bocado de horas. Isso te dá o sangue frio para fazer esse tipo de operação. Experiência psicológica. Então eu já falei para vocês o que, que faz a diferença. A principal, o controle de risco. A segunda, ter o capital para operar o que eu estou operando. A terceira, o controle emocional que advém de longos e longos anos de tela. E por último, um modelo testado incontáveis vezes, em incontáveis mercados, em incontáveis time frames, e repetido e utilizado sei lá quantas milhares de vezes, que funciona em X% das vezes. De vez em quando isso aqui vai dar errado. Quando der errado, eu vou perder dinheiro, muito dinheiro. Mas quando dá certo, também dá dinheiro, muito dinheiro. Então, isso é o que faz a diferença de um trader amador para um trader profissional. O somatório dessas coisas. Enquanto você não tiver isso, não opere dólar, não opere índice, não opere intraday, opere ações, opere swing, você vai chegar lá, tá? Mas eu queria chamar atenção para esse detalhe aí, porque é uma coisa que frequentemente as pessoas ficam perguntando e tal. E esse trade foi muito significativo nesse sentido, tá? Só para vocês verem o que aconteceu depois, não voltou naquele preço mais, ó, voltou uma vez lá e depois caiu. Então, deu aqui, deu ali, eu teria ficado aqui, se aqui não tivesse saído, vamos dizer que eu tivesse botado o preço em 192, que era muito pertinho, são só 3 pontos. Eu não teria saído com lucro, teria saído com prejuízo no dia. Tá vendo? Porque não foi. O troço andou aqui. Então, essa era a ideia, era passar essa informação para vocês aí. Esse day trade aqui chamou a atenção pela dificuldade, foi um trade bastante difícil. E pode ser útil para alguém aí em termos de aprendizado. Tá bem? Um abração para vocês e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.